Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Foi lançado pelo Ministério Público Gaúcho o projeto Ressanear. Trata-se de um plano integrado de saneamento básico e resíduos sólidos. Um termo de cooperação técnica, inclusive, foi assinado inicialmente com 2 cidades. Para falar sobre a importância desse projeto piloto, convidamos a Procuradora de Justiça Marta Leiria Leal Pacheco, que coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho. Doutora Marta, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. É um prazer também para mim poder dispor deste espaço para divulgar esse projeto institucional tão importante. Ok. E falando em projeto institucional, como nasceu, doutora Marta, esse projeto no âmbito do Ministério Público Gaúcho e qual o seu objetivo? Bom, esse projeto nasceu de uma ideia do planejamento estratégico do Ministério Público, porque dentro do nosso quadro, do nosso mapa estratégico, nós temos a preocupação em proteger os recursos hídricos. E então, dentro do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente, nós já tínhamos um projeto de saneamento básico com um município piloto. E a ideia foi expandir este plano de saneamento a todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, fizemos uma parceria com a FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, e o Centro de Apoio tanto do Meio Ambiente como da Ordem Urbanística e da Defesa do Consumidor. Então, um projeto único, englobando então diversos aspectos, também envolvendo os outros centros de apoio, para que os planos de saneamento e de gestão de resíduos sólidos sejam implementados nos municípios gaúchos. E nesse lançamento, na sede do Ministério Público, já foi assinado, então, esse termo de cooperação com 2 municípios. Quais são os municípios, doutora Marta? Dia 1º e dia 2 de setembro, agora nós lançamos o projeto em um seminário. Então, convidamos todos os prefeitos municipais, todos os colegas que atuam na área do meio ambiente. E 2 municípios já se prontificaram e assinaram esse termo de cooperação técnica, que são os municípios de Dois Irmãos e o de São Leopoldo. Então, Dois Irmãos se comprometeu a elaborar o plano de saneamento básico, no prazo por nós sugerido, e o município de São Leopoldo, o plano de gestão de resíduos sólidos. Claro. E a meta é fazer com que essas cidades cumpram um prazo estabelecido pela legislação federal, que é até 2013, me parece. É que a lei da Política Nacional de Saneamento Básico prevê que os municípios que até final de 2013 não tiverem elaborado seus planos, a partir de 2014 não receberão mais verbas federais. Em contrapartida, a lei da Política Nacional de Resíduos prevê que os municípios devem elaborar os seus planos de resíduos sólidos, então até agosto de 2012. Então, juntando esses 2 prazos, nós construímos, junto com a FAMURS, um prazo viável para a elaboração dos planos de forma conjunta. Então, em vez de se pensar em uma capacitação dos municípios para elaborar o plano de saneamento num determinado prazo e o dos resíduos em outro prazo, a gente, juntando esses 2 planos, considerou como razoável dezembro de 2012. E estes municípios que já assinaram o termo de cooperação, eles se comprometem a cumprir estes prazos. E por quê? Exatamente para dar o exemplo para os outros municípios, porque eles já têm verba definida no orçamento, eles já têm técnicos capacitados para implementar, elaborar os planos. Então, eles serão como que, esses projetos pilotos serão como que bons exemplos aos outros municípios, né? Para que os outros municípios também possam aderir à ideia e elaborar os planos dentro dos prazos estabelecidos em lei. Claro. Agora, eu trouxe um dado que é da FAMURS, doutora Marta, que dos 497 municípios, somente 13 concluíram o plano e 39 estão em fase de conclusão. Isto não preocupa o Ministério Público? Isso é realmente preocupante, porque nós vemos que, se não houver um correto planejamento, ou seja, pensar antes, né, e construir o plano, fazer o diagnóstico do que existe no município em termos de saneamento para a elaboração dos planos, se não houver já uma movimentação concreta no sentido de elaborar os planos, eles não vão conseguir efetuar esse planejamento e
lançar os seus planos nos prazos estabelecidos em lei. Então, por isso é preocupante, por isso nos dispomos a auxiliar, né, com o fomento à realização de oficinas de capacitação dos técnicos. Claro, e os exemplos estão aí com essas duas cidades, né, que começam esse plano piloto, e dá tempo, né, para os outros municípios olharem e ver o que está sendo feito. Exatamente. A ideia é essa, que a gente possa já, a partir, possivelmente, de outubro, começar a realizar as oficinas de capacitação, né, para que eles consigam, nesses prazos, então, elaborar os seus planos. Agora, o mais importante de tudo isso, doutora Marta, é que o Ministério Público Gaúcho está mostrando o quanto é importante ele ser um indutor de políticas públicas, construindo parcerias. A nossa preocupação tradicional sempre foi a promoção de ações, tanto civis como ações penais, né? Inicialmente só ações penais. O Ministério Público sempre foi notadamente o titular da ação penal. E depois da Constituição de 88, nós tivemos muitas atribuições, principalmente para ações coletivas de defesa de interesses difusos. E cada vez mais nos preocupamos não em simplesmente promover ações ou firmarmos termos de ajustamento, mas em induzir as políticas públicas de forma a realizar parcerias com entidades privadas, com municípios, né, e colaborando de uma forma mais ativa, firmando uma agenda positiva no sentido de implementar as políticas públicas. Até porque o promotor de justiça ele é um agente de transformação social. Nós temos essa preocupação, daí a parceria, né? Então, esse projeto é extremamente inovador, não só no âmbito interno, né, por envolver 3 centros de apoio, como já foi dito, mas também no âmbito externo, por contar com a colaboração importante, né, da Federação das Associações dos Municípios. Claro. Quantas cidades mais deverão firmar esses acordos com o Ministério Público? A cidade de Campo Bom deverá firmar nos próximos dias, possivelmente, o termo de cooperação técnica, e também a cidade de Cachoeirinha na redução das embalagens e Campo Bom na logística reversa. Certo. Isso que eu gostaria que a senhora comentasse, porque nos 2 primeiros municípios foi na área do saneamento básico, resíduos sólidos. Os outros focos, né? Quais são as outras preocupações do Ministério Público? Os outros focos são mais na área do consumidor, porque o que ocorre? As pessoas estão cada vez mais consumindo produtos e, ao mesmo tempo, o produtor ele tem que se preocupar com toda a cadeia que envolve essa produção, não simplesmente produzir o produto e não pensar mais no que fazer com as embalagens desses produtos. Então, esses braços, esses eixos de atuação que envolvem mais o consumidor dizem respeito à logística reversa, ou seja, o que fazer com aquele produto, com aquela embalagem daquele produto. E também, em termos de redução de embalagens, nós temos a preocupação com a redução do uso de sacolas plásticas em supermercados. Estamos buscando parceria com a Agas para evitar que as sacolas plásticas sejam distribuídas como são hoje em dia, né, sem que haja uma compensação, possivelmente seja o caminho que a gente está pensando, para que o consumidor receba alguma bonificação por não usar a sacola plástica, usar alternativas menos poluentes ao meio ambiente, com utilização de caixas de papelão, por exemplo, ou levar a sua própria sacola reciclável, reaproveitável. Falando em sacolas plásticas, doutora Marta, qual será a tendência, né, a partir de agora? É o consumidor não utilizar? A senhora acredita que a população, a sociedade, ela vai ter essa conscientização pelo não uso da sacola plástica? Nós temos observado que há uma necessidade de mudança de paradigma, né, mudança de cultura. Então, muitas vezes as pessoas não se engajam em uma ação por acharem que isoladamente elas não vão fazer a diferença. Mas o exemplo da coleta seletiva está aí. Então, se a gente não tiver preocupação pessoal em colaborar com o meio ambiente, né, o grupo todo não vai conseguir implementar de forma satisfatória essa proteção ambiental. Então, a ideia é que cada um individualmente faça a sua parte. E espera-se que, com uma campanha de conscientização também, as pessoas se motivem a não utilizar a sacola, especialmente para acomodar e acondicionar o lixo orgânico,
Porque o problema é que daí vai para os lixões essa sacola plástica e leva cerca de 100 anos para ser reciclado, né, pelo meio ambiente. Ainda sobre esses acordos de cooperação técnica, o Ministério Público pensa em construir parcerias também com municípios do litoral norte gaúcho para buscar a implantação e a fiscalização